Gente, muito boa tarde. Estamos recebendo aqui o Dr. Euclides Witkowski, ele que realmente faz a sua participação brilhante nesta sexta-feira aqui com a gente, não é? E hoje, sexta, então, ele está aqui no quadro o Direito do Consumidor. Aliás, se você tem a sua perguntinha, já pode ligar para nós aqui, 2111 7000, que daqui a pouquinho a gente vai trazendo, vai conferindo as perguntinhas. E nesse momento ele está ao meu lado. Eu vou começar então a nossa apresentação. Boa tarde, doutor Euclides. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde a obrigado todos. pela presença mais uma vez. Vamos então aí nessa sexta-feira para as perguntinhas. Olha, a primeira de hoje, vamos começar aqui com as perguntas que chegaram por telefone ao longo da semana. A Lúcia do bairro Vila Alemã comprou um micro-ondas em maio, porém não tinha aberto e nem utilizado. Viu na hora que abriu que não tinha o prato e o manual de instrução. Tem como conseguir tudo agora? Precisa verificar, Antônio Carlos, o prazo, porque os bens duráveis, né, que são os bens de consumo maior, eles têm um prazo de garantia de 90 dias. Então, se ela comprou em maio, nós já estamos em setembro, já transcorreu 5 meses. Então, vai depender muito da boa vontade de quem ela comprou para poder fazer e resolver essa questão. Os consumidores que compram esses produtos, Antônio Carlos, é interessante ele fazer a verificação na loja, né, pedir para abrir a embalagem, verificar se está tudo em ordem e depois em casa dar outra conferida, para não acontecer o que aconteceu, infelizmente, aí, com a Lúcia aí, né, nessa situação aí, porque quem vai resolver agora o problema dela, né? Esperou muito, né? Só se for o Francisco, né? Lá de Roma, né? Nós temos aqui uma outra pergunta, dessa vez é do Rogério do Arco-Íris. Se faltar mais de um dia do serviço do trabalho, o que é descontar exatamente? O funcionário, ele tem direito a cada uma semana de trabalho, ele tem direito a um dia, 24 horas de descanso. E preferencialmente tem que cair num domingo, né? Então esse dia, ele está sendo remunerado. Para fazer jus a esse dia, ele tem que trabalhar a semana toda. Então se ele faltar durante a semana, ele perde o dia, né? Obviamente que ele faltou, e a empresa tem o direito de descontar o domingo ou o feriado que estiver na semana. Então é isso que a empresa pode descontar dele. E precisa tomar cuidado com relação às faltas, porque conforme a quantidade de faltas interfere nos direitos de dias de férias, né? Então por isso que tem que sempre justificar essas faltas. Agora, se ele apresentar um atestado médico, aí a empresa não pode descontar, né, o dia que ele faltou por questão de saúde. Perfeito. Outra dúvida aqui, ó. A Fernanda Vila Alemã, ela pergunta se é verdade que após anos, 5 anos, a dívida caduca. Para todo direito, né, nós falamos isso de forma um pouco leiga, né, mas para todo direito tem uma ação que protege. Então, a legislação ela não protege os inertes, né? Então, nenhuma dívida é ad eternum. Nós não podemos ficar com uma dívida para o resto da vida ou um direito, né, que a pessoa tem e ela não reclamar. Então ela tem um prazo para reclamar. O Código de Defesa do Consumidor, né, estabelece algumas regras, mas a regra, o tempo médio que tem para se propor uma ação é de 5 anos. Então se o consumidor tem uma dívida e se no prazo de 5 anos o credor não procura o Poder Judiciário para cobrar, então ele não pode mais, né, cobrar o consumidor. E além do mais, Antônio Carlos, que ele não pode ficar com restrição junto aos serviços de proteção de crédito. Os bancos de dados do Serasa, SPC e todos esses DCI, eles podem manter no cadastro durante o período de prescrição da ação. Então vamos supor, se tem uma anotação de cheque e o período para você executar um cheque é 6 meses, é 8 meses, né, dependendo se foi dentro ou fora da praça, então ele só pode ficar esse período. Apesar que o cheque tem 2 anos depois, mas então vamos supor, 2 anos, a partir de 2 anos, ele tem que baixar esse registro. Tá? Agora, em relação a esses 5 anos aí no caso de cartão de crédito, que é a grande vedete de todo mundo, só rapidamente uma resposta a essa pergunta aí. Hoje me parece que eles estão aí tentando recobrar aquilo que o cidadão achou que o juro era alto e não pagou e achou que está correto se beneficiando. Isso é verdade? Não entendi. Os consumidores estão... ele deixa porque os juros são altos, não pode pagar, vai correndo e ele diz, não, eu não vou pagar porque realmente... É um valor absurdo. É um valor absurdo e tal. E passados 5 anos e um pouco antes as vendas, ou seja,
o compromisso está sendo vendido, a dívida podre, para outras empresas. E aí, tentando resgatar todo o custo daquele devedor. Isso como é que funciona? Então, mas se for dentro do prazo dos 5 anos, né, se ele repassou, se ele fez uma cessão de crédito, no contrato da administradora de cartão de crédito, ela estabelece uma cláusula lá que ela pode vender esse crédito ou fazer uma cessão daquele crédito. Então, ela pode fazer isso, repassar para uma outra administradora para poder cobrar esse crédito. Agora, tem o seguinte, né? Se chegando nos 5 anos, o credor notifica o consumidor ou notifica o devedor, aí você prorroga por mais um prazo, mas só uma vez, tá? Então, de repente, as administradoras estão adotando o critério de mandar uma notificação extrajudicial, né, via cartório. Então, ele caracterizou o devedor em mora e ele abriu uma possibilidade de aumentar o período de prescrição. Ok. E a criança que recebe pensão tem direito a 13º também? Maria da Vila Operária pergunta agora aqui no programa. Depende como o juiz determinou na fixação dos alimentos. Geralmente é dos rendimentos líquidos, incluindo 13º, né, férias, né, ele tem a participação. Então é comum as empresas também do 13º descontar o valor da pensão alimentícia. Agora, é interessante verificar se na determinação do juiz que encaminhou para a empresa para fazer o desconto, se está claro essa situação. Porque a empresa também não pode descontar nada se não tiver uma autorização do funcionário ou se não tiver uma determinação judicial. Bom, agora nós também saímos às ruas e nós vamos acompanhar aí a participação da população. A primeira está na tela. Olá, sou João Roberto Cavalcante, sou da cidade de Araras. Eu comprei um sofá e na hora da compra o vendedor não me falou que eu tinha que fazer garantia estendida. E esse sofá ele veio a dar problema. E aí eu peguei e voltei até a loja e eles falaram que já tinha passado a garantia, que foi só de 3 meses. O que eu devo fazer agora? Infelizmente não tem o que ele fazer, né? Se passou os 3 meses, Antônio Carlos, já passou a garantia, né? Então o vendedor não é obrigado a ressarcir ou trocar o produto ou mandar arrumar. Infelizmente ele vai ter que consertar aí com os custos do próprio bolso. Perfeito. Temos também aqui uma perguntinha da Maria Feitosa, que teve problemas na hora de compra com cheque. Vamos ver. Olá, eu sou Maria Aparecida Feitosa, moro em Rio Claro há 16 anos. E a pergunta é o seguinte: por eu ter ficado 6 anos desempregada, eu fui a uma loja fazer uma compra e fazia muito tempo que eu não dava um cheque. Quando eu fui dar o cheque, recusaram porque eu não tinha cadastros anteriores. Fiquei muito tempo sem o cadastro. O que fazer nessa situação? O comerciante, Antônio Carlos, ele tem que colocar, se ele não aceita o cheque ou se aceita o cheque, em condições que se aceita, para o consumidor, antes de fazer a compra, né, que está na loja, ele não sofrer esse tipo de constrangimento. Então, sei lá, só aceitamos cheque perante cadastro, né? Se ele colocou isso, e ele tem o direito de depois, né, de não recusar. Olha, só ela não fez o cadastro, só com o cadastro aprovado. Então, ela precisa verificar aí, a nossa telespectadora, se na loja que ela foi, se tem essa informação prévia, né, para que ela não sofra com constrangimento. Mais uma perguntinha na tela então agora. A Belkis teve problemas aí com a TV por assinatura, é isso? Vai entrar agora a Bel, mais essa? Meu nome é Belkis, eu moro no Residencial Quebec, num condomínio fechado. Gostaria de saber do doutor o seguinte: eu contratei uma empresa para TV a cabo paga e debitaram do meu cartão primeira parcela para ter um desconto e depois, quando for instalar no meu condomínio, no prédio, viram que não passava o cabo. Então não foi instalado nada e até agora não me ressarciram no cartão. O que eu devo fazer? Tem que receber esse dinheiro de volta, né? Se eles receberam e foram lá, não tem condição técnica de instalar, né, o sinal, eles têm que devolver o recurso. Agora, se não estão devolvendo, é interessante ela procurar o PROCON, né, ou procurar o Juizado Especial Civil para fazer uma reclamação formal lá no Juizado Especial Civil. Com certeza o juiz vai determinar que a empresa devolva esse dinheiro corrigido, né? Enfim, é uma situação que tem que ser corrigida aí. Doutor Euclides, nós estamos com o tempo esgotado, tem até mais perguntinhas aqui, mas a gente deixa para o próximo programa. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Uma ótima tarde e até a próxima sexta. Bom fim de semana a todos. Igualmente. Bom, gente, e nós vamos agora, então, já agradecendo a participação do Dr. Euclides mais uma vez, que volta na sexta, e continuamos com o nosso Ação Imediata,
Está na hora de um rápido intervalinho e eu volto em instantes. Até já.